Boa tarde, gente. Tayana, Ateliê Artes da Ina, bem-vindas. Esperar um pouquinho enquanto o Insta e o Face avisam o pessoal. Laura, bem-vinda. Que prazer ter tu aqui. Tô só por quarta, mas ainda é novidade. Eu não contei ainda pro povo o que vai ter, quem vai estar com a gente na quarta. Agora dei uma pista, né? Bom, eu vou iniciar porque igual vai ficar salvo, a gente vai deixar salvo como sempre, né? Como todo domingo, tanto no Face quanto no Insta. Morto passando. Então, como a gente tá fazendo todo domingo, né? Além da nossa live, que acontece toda quarta, trazendo sempre conteúdos mega importantes e necessários, eu tô fazendo essa live aos domingos pra gente bater o papo, né? Pra falar o que aconteceu na semana, o que a gente, né, tá esperando da próxima e manter vocês informados, então, sobre a nossa campanha que vem sendo e vai continuar sendo online, tá? Hoje, então, a gente postou, a gente já tinha trazido algumas bandeiras, né, na live do domingo passado. E agora, então, né, a partir de hoje, a cada semana, a gente vai trazer uma proposta, tá? Uma proposta da nossa campanha e que a gente quer muito, com a ajuda de vocês, levar para a Câmara de Vereadores. Então, a primeira proposta que nós postamos hoje, que nós divulgamos e que a gente vai debater ao longo dessa semana é a questão da política municipal de humanização da saúde, né? E a primeira pergunta que eu respondi, que eu até coloquei nos stories, que ia ser a primeira que a gente, né, ia responder, é o que é a humanização, né? Então, anotei aqui vários tópicos para não me perder, né, e para a gente ir debatendo sobre isso. Esse processo de humanizar, ele vem sendo já inserido nas políticas de saúde, né, desde 2003, quando surgiu o Humaniza SUS, que eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas a humanização da saúde, ela tem como principal objetivo fornecer um melhor atendimento, né, dos beneficiários, ou seja, de todos os usuários, né, nossa população, e também as melhores condições de trabalho, né, para os profissionais, para os trabalhadores do nosso sistema público de saúde. Humanizar a saúde significa que as mentalidades, né, desses indivíduos vão sofrer de forma positiva, criando novos profissionais e também fazendo com que nós, população, possamos entender mais e também mudar as nossas práticas, né? Não só dos profissionais, mas também a nossa. Como, né? Capacitando, melhorando o sistema de saúde. Então, o Humaniza SUS, por exemplo, ele representa essa política nacional de humanização em defesa, né, desse SUS que reconhece a diversidade, que oferece para todos essa atenção, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero, orientação sexual, tá? Que fique bem claro. Então, assim, a proposta é de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, ágil e resolutivo, né? Que ele resolva, que ele tenha assim esse atendimento mais ágil, mas principalmente antes do conhecimento técnico, do conhecimento científico, que é super necessário, né? Que isso cabe aos nossos profissionais que têm toda essa formação, mas além disso, é preciso ouvir. É preciso olhar para cada pessoa, né, para cada ser que está ali precisando desse atendimento, com as suas individualidades, entende? Olhar para cada pessoa como pessoa que carrega uma história diferente uma da outra. E não entrar num padrão e atender todo mundo da mesma forma, sem olhar para as questões individuais de cada um.
Então, o Humaniza SUS, por exemplo, que eu dei o exemplo aqui, né, que é um projeto que já existe, ele existe já desde 2003. E o próprio SUS, né, a própria Organização Mundial de Saúde, ela já tem essas diretrizes baseado nessa humanização. Só que a pergunta é, por que ela funciona já em alguns municípios, em alguns estados, por que não aplicar aqui no nosso município, no nosso sistema municipal de saúde? Então, a humanização é isso que eu expliquei e a pergunta é essa, por que ainda, né, óbvio, o nosso sistema aqui de Campo Bom, ele já melhorou muito, não tem nem como a gente comparar. Aquela coisa das pessoas irem de madrugada para fila para conseguir um atendimento, de comprar lugar na fila, de demorar muito para te ter esse atendimento, isso já não existe mais, por exemplo. Então, olha o quanto nós já evoluímos. Mas, como eu disse, além desse sistema ágil, dele ser efetivo, ele precisa agir, né? Ele precisa acontecer de forma individualizada, respeitando cada história, respeitando cada ser humano que está ali naquele atendimento. Então, a humanização é isso. E a pergunta que fica é, por que essa humanização ainda não acontece? Então, para que a gente consiga entender ainda mais, né, a fundo, eu tenho alguns relatos de pessoas, né, de seguidores, de amigos que me mandaram e eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que nesse momento a gente tenha esse olhar, né, para essas histórias que com certeza se não aconteceram exatamente dessa forma com a gente, mas tivemos vivências ou ficamos sabendo, né, de vivências parecidas. Então eu vou compartilhar elas com vocês. A primeira, ela é um pouquinho mais longa, as outras são bem curtinhas, mas não tinha como eu tentar resumir, tá? Porque é um caso bem sério, no qual eu também passei por algo parecido. Assim que eu descobri que havia tido um aborto retido com 12 semanas de gestação, decidi não esperar em casa pela expulsão, já que o embrião estava há 4 semanas sem vida no meu útero. Solicitei atendimento no hospital de Campo Bom. Na recepção expliquei a situação e me encaminharam para a maternidade. Estava em jejum desde o dia anterior para que fosse feita a corretagem. Corretagem, gente, então é quando, né, o bebezinho ele morre dentro da barriga da mãe e tu tem a opção de esperar o corpo expelir de forma natural ou fazer essa corretagem, tá? Que é tirar esse embrião, esse bebê, esse feto. Fiquei na mesma sala de espera dos familiares de gestantes que estavam parindo. Via as pessoas trazendo roupinhas, presentes, escutava os chorinhos dos recém-nascidos e eu ali, com a minha filha sem vida dentro de mim, esperando ser atendida para que ela fosse retirada. Internei, depois de uma passagem rápida pela obstetra, primeiramente foi deixada na mesma a pessoa foi deixada na mesma sala de uma outra mãe que estava tendo a evolução do parto natural, enquanto ela estava com um bebê morto na barriga. Após um sermão da médica, a enfermeira, reclamando muito, me tirou de lá e fui colocada em uma sala sozinha, onde eu fiquei o dia inteiro sem nenhum acompanhante e o meu marido não pôde entrar. Colocaram remédios para dilatação e vinham conferir a cada 30 minutos se evoluía ou não. Às vezes eu tinha que atravessar todo o corredor para ir para uma sala para a médica poder me examinar. No caminho eu via várias mães com seus bebês recém-nascidos. Às vezes a médica vinha com algum bebê recém-nascido no colo, ver como estava sendo a minha medicação. A corretagem aconteceu, já era noite, pois sempre chegava uma emergência para usar a única sala de cirurgia que tinha. E eu, que era só uma correta, não tinha pressa nenhuma de ser atendida. Logo após a corretagem, fui encaminhada para uma sala de recuperação. Acordei ainda abalada e com um sentimento horrível de que tinha tirado o bebê de dentro de mim, e eu nem sequer pude ver. Lembro de ter perguntado algo para as enfermeiras, do lugar ainda meio sonolenta, mas ambas não davam muita importância para o que qualquer pessoa dali dissesse. Nisso trocou o turno. Eu nem vi a obstetra que fez o meu procedimento,
Não pude nem perguntar como tinha sido. Veio outra, me olhou e deu alta. Saí dali pingando a sangue. Deixei um rastro no corredor por onde eu passei e disseram para esperar que iam chamar o meu marido. Meu marido entrou, eu chorava muito, minhas pernas estavam cheias de sangue. Ele me limpou, me vestiu, eu saí dali, daquele lugar, com uma vontade enorme de esquecer o pior dia da minha vida, onde não tiveram nenhuma sensibilidade com o momento que eu estava passando. Convivi o tempo todo com outras mulheres que saíram de lá com os seus filhos nos braços. Não tive explicação do que aconteceu ou do que aconteceria, nem como seria o depois. Saí de lá feito bicho, perdendo muito sangue ainda. Foi uma... é esse. Então, assim, esse caso, né, de quando as mulheres passam por um aborto retido, pela perda do bebê e precisam passar por uma corretagem, ou até no meu caso, que eu já contei aqui pra vocês, né, que a Estela nasceu com vida, mas depois ela veio a óbito, e eu também fiquei numa sala com várias famílias com seus bebês recém-nascidos. Gente, isso é desumano, né? Tu não pode tratar uma pessoa só como mais uma corretagem do dia. É uma mulher, é um homem, é uma família que cheio de expectativas, né, com aquele filho que acabou perdendo a vida. Então a gente tem que ter um mínimo de sensibilidade nesse momento. Pode ser um procedimento padrão e pode ser um procedimento comum, mas isso não pode ser tido como normal. Não é normal uma mãe perder o filho. Não é normal ela estar ali para tirar o filho do ventre e não ser dado nenhuma explicação, não ser orientado, não ser acolhido aquele momento, sabe? Então isso é humanizar, é tu tratar cada caso como um caso único, com toda uma história que tem por trás daquilo ali. Então aí é que entra a humanização. Tem um outro relato também. Fui em uma consulta no centro materno, porém mais uma vez não consegui encaminhamento para fazer exame. Disseram que não era necessário, que o meu problema poderia ser tratado com o uso de anticoncepcional. Pela terceira vez, estou repetindo o mesmo tratamento porque ninguém me encaminha para fazer o exame. Me senti de certa forma negligenciada, sem amparo da pessoa, do profissional que estava me atendendo. Faltou empatia no atendimento, principalmente quando eu disse que já havia feito esse tratamento outras vezes e mesmo assim ela insistiu que era o que tinha para ser feito. Faltou olhar para mim como um indivíduo, único e não como um todo. Mais uma vez, né, uma pessoa que está com um problema de saúde foi na ginecologista e pela terceira vez está sendo repetido o mesmo tratamento, é um tratamento muito forte, mas sem antes ter um exame que dá a certeza que esse é o caminho, né, para tratar a causa do problema. Então essa pessoa também, ela se sentiu negligenciada porque não foi olhado para a história dela, né? Não foi olhado para aquele histórico e dito, não, a partir daqui a gente vai fazer, então o que precisa ser feito para mudar esse tratamento e dessa vez resolver, né? Então foi uma... Esse aqui foi bem recente, foi essa semana até. Outro. Foram meses indo e vindo do plantão, dores fortes. Dia sim e dia não, recebia medicação na veia. Ouvi que eram crises de pânico e até mesmo que não adiantava ficar indo no PA em busca de medicação. Como se não tivesse uma real necessidade e eu estava indo simplesmente porque gostava. Mas nunca fui orientado a marcar consulta com especialista ou fazer um exame. Decidi fazer um exame particular e só então que encontramos a causa do problema, algo que poderia evitar meses seguidos de crises e dores. Então, né, a pessoa ia até o plantão com muitas dores, mas ela não foi orientada a buscar um especialista, a fazer tal exame, para chegar na causa e ser tratada a causa, né? Mais um. Esse aqui é de uma mãe no trabalho de parto, tá? Durante o parto. Quando ganhei o meu primeiro filho, fui bem maltratada. Puxaram ele a ferro, porque diziam que eu não conseguiria ganhar ele com parto normal. A médica disse para a enfermeira que tinha que pegar os aparelhos, porque senão o bebê ia morrer, estava trancado. Eu fiquei muito nervosa. Nessa hora, ela me fez um corte, sem anestesia.
senti ela cortando. E quando ela puxou o bebê com toda a força, parecia que a minha virilha ia quebrar. Tudo isso aconteceu, nunca foi me explicado por quê, o que estava acontecendo. Então é aquilo, né, que às vezes eu relato. O momento do parto já é um momento que tu tá muito sensível, muito vulnerável. E daí tu imagina tu passar por uma questão que não é habitual, né? Onde tu é cortada, onde teu bebê é tirado a ferro. Tu imagina toda a tensão de tu ouvir uma médica falar pra enfermeira, tem que ser assim porque senão o bebê vai morrer. E em nenhum momento tu orientar, tu explicar para aquela mãe o que tá acontecendo. Então, olha como é simples, né? Resolver vários fatores. Se essa mãe, se tivesse alguém ali com ela, né, um acompanhante para começar, ela já ia se sentir mais segura. Se tivesse sido explicado, ó, fulana, tá acontecendo isso, isso e isso, a gente vai precisar fazer esse procedimento porque existe um risco e parari, parará. Entende? Já muda muito a situação. O simples fato de tu receber uma informação já te passa muito mais tranquilidade, né? E isso faz parte também da humanização. Outro relato, é o último, tá? Sou homem trans e ao buscar atendimento médico tive o mesmo negado, pois disseram que a minha presença poderia constranger outras pessoas. Então, outra situação de negligência, né? Um ato bem desumano, porque pensaram como outras pessoas iriam se constranger com a presença de um homem trans, mas em nenhum momento pensaram nesse homem, né? O quanto ele ia se constranger. E outra, ele foi impedido de receber um atendimento médico, tá? Isso é contra a lei, isso não pode acontecer. Então eu fiz questão de trazer esses relatos porque, infelizmente, eles ainda são realidade, né, no nosso sistema público. Embora tenha melhorado, mas tem questões que a gente precisa, sim, olhar e ir em busca de algo para resolver. Então, a nossa proposta é justamente essa, né? Qual seria a solução? Propor a criação de uma política municipal de humanização da saúde. Apesar de toda essa melhora que a gente já teve, esse atendimento, né, ele vai muito além de ser ágil, de ser efetivo. Então, ele vai olhar para cada caso, como eu já cansei de falar aqui. O SUS, ele deve ser contagiado por essa atitude de humanização. É o que traz, né, esses projetos já existentes que já são realidade em outros municípios e outros estados. Então, essas políticas, né, elas devem ser articuladas dentro desses eixos que a gente comentou aqui. Para isso, a gente vai precisar fazer o quê? Criar ações que informem e principalmente conscientizem tanto a população quanto os médicos, né, os trabalhadores, as pessoas que estão prestando serviço, né, na área da saúde. Como? Né, divulgando a política de humanização, ampliando esses processos de formação, né, essa produção de conhecimento em movimentos sociais, mas também dentro das instituições, como as UBS, como o hospital, entende? Então essa humanização, ela vem das duas partes, não é só de uma. E como eu disse, essa política ela já existe, gente. Ela já existe essa política nacional de humanização da saúde. Só que a pergunta que eu quero que vocês reflitam e que a gente vai ficar batendo é: por que ela ainda não é aplicada no nosso município? Se ela já é realidade em outros municípios e outros estados, tem como ser aplicado, tem como ser realidade aqui no nosso também. E essa é a nossa luta. Então, na prática, os resultados que nós queremos com isso é a redução de filas, isso já vem acontecendo, né? A redução do tempo de espera de um atendimento, de um especialista, de um encaminhamento, de um exame. Esse atendimento acolhedor, que tu se sinta acolhido. Quantas vezes tu foi numa consulta, eu sempre trago isso, né? E tu ouviu que era virose, tu ouviu que era ansiedade, sabe? Essas coisas assim, generalizada. E não foi olhado pro teu caso.
Quantos relatos tu já ouviu do tipo, eu entrei na sala do médico e ele nem olhou pra minha cara? Ontem eu escutei um relato, pessoalmente, de uma pessoa que disse, há uns meses atrás, fui buscar atendimento médico e eu sentei na frente do médico e ele não olhou pra mim e disse, pra quantos dias tu quer? E a pessoa disse, quantos dias o quê? Dele, o atestado? Dele disse, não, eu não vim pegar atestado, eu vim me consultar. Daí disse que o médico levou, tu veio se consultar. Então a gente vai muito além, né? Quantas vezes a gente vai numa consulta e a porta do consultório não é nem fechada? Tu não se sente com privacidade para relatar o teu problema. Às vezes é uma questão muito pessoal. Ou a Carol tá aqui online, né? A gente teve a live na quarta e ela relatou um dos nossos direitos, né? Que faz parte dos direitos humanos, é ter essa... Fugiu a palavra de novo, amor. A palavra da porta fechada. Privacidade, né? Tu ter privacidade e tu ter o teu caso mantido como sigilo, né? Um profissional não pode te atender e sair falando do teu caso. Então, é sigiloso um atendimento médico. E ela relatou que ela foi numa consulta e ela pediu, eu quero que tudo que a gente fale nessa sala, né, se mantenha em sigilo. A primeira coisa que o médico fez, ao sair na porta, que o acompanhante dela estava esperando, foi pegar e falar todos os detalhes da consulta. Então, esse atendimento acolhedor, né, é um direito nosso. A gente não está querendo propor nenhuma invenção mirabolante. Não, é simplesmente criar políticas que vão proteger, né, e fazer com que esse nosso direito realmente aconteça de forma efetiva. Implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo, né, entre essas partes. Tudo isso que eu estou listando agora para vocês é o que o Humaniza SUS já tem como diretriz e quer ter como resultado, tá, com essas ações. A valorização do trabalho na saúde, porque isso também falta. Nós valorizarmos o trabalho dos profissionais, né, eles terem uma qualidade melhor no trabalho, porque às vezes isso também falta. Como que a gente vai cobrar um atendimento atencioso se daqui a pouco ele está passando por vários problemas lá dentro e a gente sabe, né, que tudo isso é uma junção. Então a gente também precisa olhar para essa parte. Então, assim, eu venho trazer essas propostas, falar sobre isso, né, como uma usuária legítima do SUS. Eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu não sou doula, eu não tenho formação nessas áreas. Mas, como eu sempre digo aqui, o fato de eu não ter essa formação ou de eu trazer uma luta que não é o meu lugar de fala, não impede que eu lute por isso. Então, todos esses casos, né, as vivências que eu trago, é porque eu sou usuário do SUS. Eu tô lá dentro, eu tô vivenciando aquilo ali, e isso me faz querer lutar cada vez mais por tudo que eu acredito, por tudo que eu vejo que já acontece em outros locais. Por exemplo, candidatos que defendem a habitação, né, questões da habitação. Eles precisam ter uma formação em, sei lá, engenharia civil, nem sei a formação para isso. Enfim, precisa. Se tiver, ótimo, vai acrescentar, vai agregar muito. Mas para a gente fazer parte de uma luta, para a gente ir em busca, né, dessas realizações, não precisa, gente. Eu não preciso ser uma médica para defender a humanização da saúde. Eu não preciso ser uma enfermeira para ver que tem problemas dos dois lados e que a gente precisa se atualizar e ter esse olhar humano diante desse trabalho. Porque antes de tu estar ali como um paciente, antes de tu ocupar, né, qualquer cargo, todos nós somos um ser humano que tem uma história. E é isso que precisa ser respeitado. Então é sobre isso que eu venho falando e é sobre isso que eu vou falar cada vez mais. Deixa eu ver o que mais queria... então a nossa proposta de hoje, né, é a primeira que a gente vem trazer para vocês em primeira mão, que é implementar uma política municipal de humanização da saúde. A Fernanda não fala só sobre parto, só sobre gestação, embora isso mexa muito comigo e foi isso que me trouxe até aqui. Mas quando eu falo de humanização da saúde, óbvio,
A gente vai lutar muito para que mães e famílias sejam respeitadas nesse momento. Mas a humanização da saúde, ela vai muito além, né? Ela é em qualquer atendimento, para qualquer idade, para qualquer gênero, para qualquer classe social, né? Independente do período da tua vida que tu esteja vivendo. Então, isso é a humanização da saúde, tá? De forma bem simples, é isso. É até o meu slogan, né? É humanizar, é acolher, é tu tratar essas pessoas de forma respeitosa. Um atendimento, até eu recebi uma pergunta lá no Insta, se um atendimento, se a humanização é só esse atendimento carinhoso. Não, gente. Às vezes tu pode sentar na frente de um médico que ele vai ser super direto e sério. Não vai ter aquele carinho, né? Acolhimento não é aquele carinho. Óbvio que se tiver é muito bom, mas um atendimento humanizado é aquele que vai juntar os embasamentos científicos, vai juntar a tua formação, né, todo o teu conhecimento, a tua bagagem como profissional, mas vai também trazer o respeito, vai trazer um atendimento que realmente seja ágil, que seja efetivo, que não vai te tratar como sendo só mais um, sabe? Ah, eu sou uma mulher que eu tô sentindo uma cólica e o meu relato é esse, isso e isso. Ah, então tá, te prescrevi aqui um anticoncepcional, é isso aí, segue a vida. Não. Não, isso não vai servir para todo mundo, né? Nós somos diferentes. Então, a humanização é isso. O que a gente vai fazer agora? A nossa live de domingo, ela é sempre muito curta, muito direta e objetiva. Todo domingo, né? Antes a gente estava abordando outros assuntos, mas agora cada domingo a gente vai trazer uma nova proposta. E a gente vai esmiuçar essa proposta, a gente vai debater sobre essa proposta. Então, hoje a gente trouxe essa primeira, que é implementar a política de humanização da saúde aqui no município. Ao longo da semana, a gente vai debater mais sobre ela, vou trazer mais informações, porque o que a gente precisa é isso, é informação. É conhecer os nossos direitos, é debater sobre isso e buscar as melhores alternativas. Eu tô trazendo essa proposta, mas o principal para mim é construir isso junto com vocês. Eu não quero ser a Fernanda lá na câmera levando só as minhas ideias. Não, eu quero que a gente construa isso junto, né? Semana passada na live com a Carol, ela comentou, Fê, quando a gente pega, por exemplo, alguém que defende os direitos, né, das pessoas com deficiência, a gente vê muito propostas de corrimão, de lombada, de acessos, né? Essa coisa mais, a questão de acesso. Ela disse, é ótimo, facilita a nossa vida no dia a dia, mas o que vai adiantar eu ter o acesso para chegar até o consultório se lá a única coisa que eu pedi não foi respeitada, que era o sigilo da minha consulta, entende? Então, ela me trouxe essa questão e eu nunca tinha olhado para isso. E é essa construção que eu quero que aconteça, que a gente construa isso junto. Daqui a pouco tu teve uma vivência que eu não tive e tu vai trazer, ó, Fê, acontece isso e isso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas vamos lá, vamos buscar uma alternativa para a gente fazer com que isso aconteça. É isso que eu quero. Por isso que a gente está fazendo as lives, por isso que eu deixo sempre aqui o WhatsApp, né? Se tu não quiser me relatar nas redes sociais, pode me chamar no WhatsApp, esse número aqui atrás, ó. Acho que no Face ali. É 998 35 9976. Eu tô recebendo muito relato pelo WhatsApp, tá? Então tu pode me chamar lá se tu tiver alguma sugestão, alguma crítica, gente. Tô super aberta, porque eu não sou a Fernanda que sei de tudo, eu não sou a dona da razão. Eu tenho muito que aprender, mas é isso, eu estou aberta a reconhecer os meus erros, né? Eu estou aberta a reconhecer situações que vocês passam e que não é a minha realidade, mas para que a gente construa isso junto. Então, cada domingo eu vou esmiuçar mais as propostas. Ao longo da semana a gente vai seguir fazendo isso e no próximo domingo eu trago uma nova proposta. O que mais eu anotei aqui? Acho que é isso, né, amor? Faltou alguma coisa? Daqui a pouco, hoje a gente vai lançar o vídeo? Não? Na semana? Amanhã. Amanhã a gente vai lançar um vídeo, tá? Que também ficou muito especial. Ele ficou bem direto, bem sério.
que é sobre as propostas, né? Nesse vídeo eu explico, eu falo todas as propostas e eu falo o porquê delas, né? Trazendo as situações que me levaram a enxergar essas propostas como uma solução para esses problemas. Então, o vídeo ficou bem objetivo, ficou bem rápido e a gente lança ele amanhã em todas as redes sociais. Tu que tá aqui assistindo, que tu tá acompanhando, né, a nossa luta, se ela tá fazendo sentido para ti, se tu ainda, né, tá se decidindo, enfim, compartilha. Daqui a pouco não faz tanto sentido para ti, mas tu tem algum parente, algum amigo que passou por uma situação parecida, né, que usa o SUS, compartilha a nossa live, compartilha o nosso conteúdo. Essa é a forma da gente fazer com que essas lutas cheguem a mais pessoas. Outra coisa que eu queria esclarecer. Ontem eu fui questionada sobre financiamento coletivo, me foge as palavras, gente. O financiamento coletivo, tá? Me questionaram, nossa, Fê, mas como que é isso? Mas não pode pegar mal, do tipo, tá, tu quer pegar dinheiro das pessoas? É como eu expliquei na live do domingo retrasado. Muitas campanhas são financiadas por empresários, por empresas, enfim. Então, eles recebem dinheiro para conseguir impulsionar os conteúdos, para conseguir entregar panfletos, para conseguir fazer com que suas propostas, né, circulem por aí. A nossa campanha, gente, ela não tem ninguém patrocinando, né, ninguém fazendo isso. Nós também, a gente tá aí, sempre correndo atrás da máquina, né, sempre na luta. E o financiamento coletivo ele serve justamente para isso, para que as pessoas que tenham essa visão, que acreditam nas propostas, que acreditam que eu possa representar lá na Câmara de Vereadores, tudo isso que a gente vem debatendo, se tu tiver como contribuir com R$10, é um site que ele tá linkado com a legislação, né, das eleições, com TSE. Então lá fica tudo registrado, tudo que vai entrar, tudo que vai sair. Não vai ser aquela coisa, recebi R$100. 50 eu vou pôr na campanha, 50 eu vou comer uma pizza. Não tem como eu fazer isso, porque vai estar tudo registrado. Eu preciso prestar conta sobre isso, tá? Então o financiamento coletivo serve para isso. Para que a gente consiga esse valor, né? Que com R$10 tu já vai estar contribuindo muito, para que a gente possa fazer essas ações e a nossa luta chegue mais pessoas e a gente tenha mais possibilidade, né, de conseguir ocupar esse lugar dentro da Câmara de Vereadores. Então, eu espero que tenha ficado bem esclarecido, mas se alguém tiver qualquer dúvida, tá, eu passo o site, vocês vão entrar lá, vocês vão ver que é tudo regulamentado, tudo bem certinho. Hoje à noite também eu vou lançar o card com a live da quarta-feira. Essa live de quarta eu tô conseguindo transmitir ela só no Insta, mas depois que ela termina eu passo também no Face. A gente tem sempre algum convidado, tá? Para trazer, para abordar essas questões, né? Para abordar as nossas propostas, para abordar esses problemas que a gente aponta, para entender melhor todo esse cenário. Então, nessa quarta-feira, a gente vai ter a Laura, ela deu uma passadinha aqui antes, é uma mulher, meu Deus, que nos é uma inspiração. Ela já tá na luta há muito tempo, ela é advogada, ela também é, não vou lembrar agora se é presidente ou vice-presidente do Nascer Direito. Se vocês não conhecem, segue no Insta, não sei se tem no Face também, mas muito conteúdo, e ela trabalha diretamente com a violência obstétrica, defendendo os nossos direitos, atendendo gestantes, atendendo famílias. Então, tem também o projeto Nascer Sorrindo, né? Esses dois, Nascer Sorrindo e Nascer Direito. E então, assim, a live vai ser fantástica, gente, com muito conteúdo. Se tu tem qualquer dúvida, se tu quer esclarecer, se tu quer aprender, se tu quer saber os teus direitos, participa, né? Vai lá interagir com a gente. Então, acho que é isso, tá? Eu tento sempre ser bem objetiva aqui. Fico à disposição, qualquer coisa me chama no Insta, me chama no Face, me chama aqui no WhatsApp, me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão. A gente tá aí para se melhorar e para construir isso junto, tá? Acho que é isso. Então, vou deixar salvo no Insta e também no Face. Beijo, bom domingo!